Olá, irmãos, olá, irmãs, tudo bem? Eu sou o irmão Arthur e, bem, irmãos, eu gostaria de estar fazendo esse vídeo aqui sobre a importância da oração e como orar. E, bem, porque eu vejo que tem muita dúvida sobre como fazer isso, como orar. Então, eu venho aqui trazer esse vídeo para isso. E, bem, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de saber como orar é o que significa a palavra orar. Vamos ver no dicionário, então? Orar, verbo instantivo, discursar, falar em público, rezar, pedir, rogar. Então, como vimos aqui, orar é simplesmente falar. Falar, isso que é fazer uma oração. Falar. Não tem um jeito certo, né, de orar, uma maneira que você tem que seguir à risca. Você só fala o que está no seu coração para o Pai. Mas é claro que tem algumas coisas aqui que tem que ser cumpridas e eu vou passar para vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer ao orar é se sentir à vontade. Sinta-se à vontade, fale o que você tem para falar com Yahweh. Fale aquilo que estiver no seu coração, fale das suas alegrias, fale das suas angústias, fale de tudo. Yahweh, ele quer te ouvir. Então, simplesmente fale. Fale, só isso. Vamos ler Mateus 6,6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que está no secreto o recompensará. O que o nosso Messias ele está querendo falar aqui? Quando diz para a gente orar no secreto. É pra gente não ficar fazendo igual alguns grupos aí fazem, que eles ficam orando altão para ser ouvido pelas pessoas. E, bem, como eu disse, a oração ela é uma conversa. Você não vai ficar explanando sua conversa para todo mundo. Falar, olha, eu conversei com tal pessoa, assim, 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 assim. Não! A conversa é uma coisa íntima que você tem com as pessoas. Por isso que o Messias ele fala disso, para fazermos em secreto. Ou seja, para a gente ter intimidade com o Pai. E outros versículos, eles falam disso. Vamos ler Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Criador, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Criador, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto e obedecedor. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Criador, Criador da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça, ó Iau. Dá palavras aos meus lábios,
e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam ao Criador são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó soberano, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Yalchalã. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Irmãos, eu vou trazer aqui a história do Salmo 151 que eu achei numa Bíblia aqui, e vocês vão entender por que eu quero estar falando desse salmo aqui. Vou mostrar para vocês. Salmo 51. Prece de um coração contrito. Ao regente de coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois que esse se unira com Batseba. Então, meus irmãos, Davi, quando ele adulterou com Batseba e matou Urias, ele foi lá e confessou para o Criador. Esse é um exemplo para nós. A gente não tem que guardar o que a gente fez de mal. A gente tem que confessar para Yahweh. A gente tem que se arrepender de todo o nosso coração. Porque tem mais um salmo que diz o que acontece quando a gente guarda a mágoa, quando a gente guarda o que a gente fez dentro da gente, quando a gente guarda essa angústia em nós. Salmos 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem Yahweh não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois, se de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei minhas transgressões a Yahweh, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, irmãos, é importante que vocês contem tudo a Yahweh. Não escondam nada. Enquanto você está escondendo, enquanto você está guardando essa angústia, ela vai crescendo dentro de você. Aí vai ser igual balão. Você enche balão, ele vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que ele estoura. Eu já passei por isso. Guardei muito angústia no meu coração. E no final, acabei chorando. Mas isso é uma história para um outro vídeo que eu vou falar para vocês. Mas bem, não guardem nada. Não guardem nada do Pai. Contem. Ele quer ouvir o que vocês têm a dizer. Ele ouve com alegria. E ele também, ele quer que a gente se arrependa contando os nossos pecados. Entendem, irmãos? Ah, mas como você sabe que o Pai ele quer isso? Calma que eu vou falar para vocês. Vou ler um versículo aqui para vocês. Lucas capítulo 3. Quando todo o povo estava sendo emergido, também Yalcha o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, meus irmãos, vocês viram o que aconteceu aqui? O Eterno, ele abriu os céus quando o Mashiach ele estava orando. Por quê? Porque isso aqui mostra que o Eterno, Yahweh, ele inclina os seus ouvidos para a nossa oração. Quando a gente está orando de todo o coração, como eu li lá no Salmo, ele inclina os seus ouvidos. Ah, mas ele pode ouvir as orações de todo mundo? Claro, ele é Yahweh. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser ouvir as orações de todos, ele faz. Então, por isso, meus irmãos,
não escondam nada do Eterno. Podem ficar à vontade, podem ficar tranquilos, Ele só quer ouvir o que vocês têm a dizer. Ele quer ouvir as suas confissões e o seu coração contrito. Essa aqui é uma coisa que eu também li lá no Salmo, né? Que o que agrada o Criador, vocês viram lá no Salmo, não é sacrifício, e sim um coração contrito e um espírito quebrantado. Então também venham para Ele com arrependimento. Se vocês fizeram alguma coisa errada, se vocês fizeram alguma coisa certa, se vocês estão felizes, exultem, cantem louvores, meus irmãos. Mas bem, vamos passar para o próximo tópico. Lendo Matitial, capítulo 6, versículos 7 até o 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Bem, lendo esse versículo, dá para perceber que a gente não pode repetir a mesma coisa. Mas aí vocês pensam, mas peraí, se a gente não pode repetir a mesma coisa, então a gente não pode sempre pedir a mesma coisa? Por exemplo, sabedoria? Não é isso, irmãos. Quando Yahusha, ele fala aqui para vocês não ficarem repetindo a mesma coisa, é para vocês não fazerem uma coisa tipo isso. Então, irmãos, quando Yahusha ele fala pra gente não repetir a mesma coisa, ele não tá falando que a gente tem que parar de pedir as coisas, né? As mesmas coisas, por exemplo, a sabedoria. Ele tá falando pra gente não se assemelhar aos católicos, porque os católicos, ele já vem com a oração pronta. Irmãos, a gente não tem que vir com a oração pronta. Orar é falar. Orar é falar. Você, na hora, você não vai escrever o que você quer dizer pro Eterno e ler. Não. O que você quer dizer pro Eterno, você vai falar. Você vai falar. E eu tenho mãe católica, eu tenho vó católica, irmãos, parente meu católico, e todos eles fazem isso. Eles sempre rezam a mesma coisa. Sempre rezam as orações que a Igreja Católica ensinou para eles. Mas não, orar é falar o que você tem no seu coração. Entendem, irmãos? Outro ponto que eu também gostaria de entrar é nesse ponto de que o nosso Pai já sabe o que a gente quer antes de o pedir. Muitas pessoas podem argumentar, por esse versículo dá para saber que não precisamos orar. Porque se nosso Pai sabe o que a gente precisa, então a gente não precisa orar. Claro que a gente precisa orar, meus irmãos. Claro que a gente precisa orar ao Eterno. Porque, ele sabe o que a gente quer. Mas se a gente não falar, é a mesma coisa que eu chegar numa loja de doce, o vendedor, ele sabe que eu quero doce. Mas que doce que eu quero? Eu quero o quê? Um alcaçuz, eu quero um caramelo, eu quero uma bala, eu quero um pirulito. Então, meus irmãos, é essencial a gente pedir para o Eterno, porque isso mostra que a gente confia nele. Isso mostra que a gente confia no Eterno. E tem alguns versículos que falam disso. Primeiro vamos ler Jeremias 29. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz Yahweh, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, irmãos, aqui fala explicitamente por que a gente precisa orar. Se a gente não orar, significa que a gente não está buscando o Eterno. Significa que a gente não quer encontrar Ele. É a mesma coisa pedir. Se a gente não pedir,
isso também mostra que a gente não quer nada dele. Então, meus irmãos, vamos procurar, vamos orar pro Eterno, porque isso mostra que a gente quer Ele, que a gente quer buscar Ele. E isso é evidenciado na carta de Tiago. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Então, irmãos, o que esse capítulo quer dizer? Que a gente não tem porque a gente não pede. Por exemplo, tem pessoas nesse mundo que elas ficam buscando, mas elas nunca pedem. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, aí eu quero que essa empresa ela dê certo. Aí eu só fico lendo livro, vendo negócio de economista, esse negócio aí, mas eu não busco ao Criador, eu não peço sabedoria a Yahweh para eu coordenar corretamente minha empresa. É claro que ela vai falhar, é claro. Então, meus irmãos, a gente tem que pedir sim para Yahweh. Nós temos que pedir, é essencial. Isso mostra que a gente está buscando Ele. Bem, irmãos, passando para o próximo tópico, que é orar com persistência. Bem, meus irmãos, o nosso Machia, ele fala sobre isso em Lucas 18, 1-8. Vamos ler? Então Yahshua contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Yahweh, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça ao meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Yahweh e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a me importunar. E o mestre continuou: ouçam o que o juiz injusto diz. Acaso Yahweh não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Bem, irmãos, esse tópico aqui eu acho que alguns de vocês podem ficar, como eu posso dizer, um pouco confuso, porque vocês vão pensar, uai, mas no tópico anterior disse que não poderia repetir as mesmas coisas, como agora está falando que a gente tem que orar com persistência, pedindo sempre as mesmas coisas. Meus irmãos, uma coisa é você ter uma oração pronta e você fazer essa oração todos os dias. Outra coisa é você orar com persistência. Por exemplo, nesses dias aqui aconteceu uma tragédia lá na cidade de Yuna. E eu até queria que vocês orassem por aquela cidade lá, né? Fica aqui no meu estado, Espírito Santo. E, bem, eu vou orar pela cidade de Yuna para que ela fique bem. Orar com persistência, pedindo que a cidade de Yuna fique bem, não é a mesma coisa que eu sempre repetir a mesma coisa. Porque, tipo, claro que numa oração você vai pedir coisas iguais todo dia. Por exemplo, eu peço sabedoria. Mas eu não fico repetindo sempre a mesma coisa. Nas minhas orações nunca é a mesma. Então eu só estou dando um exemplo, meus irmãos. Que orar repetidamente as mesmas coisas todos os dias é diferente de orar com persistência, meus irmãos. E, bem, isso também foi reforçado pelo apóstolo Pedro, apóstolo Capa, na sua primeira carta.
no capítulo 4, versículo 7. Vamos ler? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Então, irmãos, aqui Capa, ele nos orienta para a gente orar muito, para a gente se dedicar à oração nesses últimos dias. Mas não repetir sempre a mesma coisa, como fazem os católicos. Mas sim sempre pedir com insistência. Não recebeu ainda, continua pedindo. A gente tem que ser insistente, como o nosso Messias nos ensinou. Bem, meus irmãos, o próximo tópico que eu gostaria de frisar é não orar com soberba, não orar com orgulho. O Criador, Yahweh, ele odeia orgulho, ele odeia a soberba. Assim como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, irmãos, o eterno Yahweh dos exércitos, ele não gosta de orgulho. Ainda mais a gente fazendo uma oração com orgulho. Imagina, ele não gosta de orgulho, imagina se a gente falar com ele com orgulho. Não é, meus irmãos? E isso fica muito evidente na parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18:9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Yahshua contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Soberano, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Soberano, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante do soberano, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, irmãos, o nosso mestre, ele frisa isso, da gente não ser orgulhoso na oração, não nos exaltarmos, mas sempre pedir pelos outros, meus irmãos. Sempre pedir com humildade, né? E, bem, isso foi reforçado pelo apóstolo Shaul na sua epístola a Timóteo, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, irmãos, fica aqui mais uma coisa que vocês têm que fazer quando orar, não ter orgulho, porque o próprio mestre, ele falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você falar com orgulho, você está cheio de orgulho. Entende? Então, meus irmãos, tomem muito cuidado. Bem, irmãos, continuando, vamos para o próximo tópico. Não ter más intenções. Meus irmãos, entendam um negócio. Yahweh, ele é bondade. Yahweh, ele é a personificação da bondade. Então, meus irmãos, como que Yahweh, sendo bondade, ele pode atender as orações pedindo coisas más? Ah, mas no Velho Testamento
E ele atendeu às orações dos reis quando eles pediram para matar os adversários deles. Sim, mas como o nosso irmão Romilson Ferreira, ele explicou, aquelas pessoas eram da descendência da serpente. Eram pessoas que não tinham mais a salvação, ou pouquíssimas não tinham a salvação. Entendem, meus irmãos? Mas hoje, para nós, os crentes, não é correto pedir coisas más, coisas ruins. E isso está evidenciado em Salmos 66:18. Vamos ler? Salmos 66:18. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, Ial não teria me ouvido. Então aqui, Dude, ele fala que se ele guardasse os maus pensamentos no coração dele, Ial não ouviria. Se com maus pensamentos no nosso coração, Ial ele não nos ouve, e se a gente pedir coisas más? Entendem, meus irmãos? A gente não pode pedir coisas más. E isso também é evidenciado em Salmo 128, versículo 1. Salmo 128:1. Feliz aquele que teme ao soberano, Ial, e vive de acordo com sua vontade. Então, de acordo com esse salmo, a gente tem que fazer a vontade do Eterno. E a vontade do Eterno é pedir coisas más? A vontade do Eterno, Ial, é que a gente faça coisas ruins? É que a gente fala, Ial não gosta de tal pessoa, destrói aquela pessoa. Não, meus irmãos, o próprio mestre, ele falou, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Meus irmãos, vocês podem estar odiando uma pessoa hoje, mas no futuro ela pode ser sua amiga. E eu já evidenciei isso. Tem um cara que ele é muito meu amigo que antes a gente brigou. Brigou uma vez e quase duas. Então, meus irmãos, vamos pensar bem no que a gente ora. A gente não pode orar com más intenções. E isso é evidenciado no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler? E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então aqui Tiago, ele está falando sobre que a gente pede mal, que a gente pede coisas só para nós mesmos. Meus irmãos, a gente tem que pensar no outro também. Nós temos que pensar no outro e pedir bem. Pedir coisas que sejam boas. Coisas, não coisas más, mas coisas que sejam boas para nós e para os outros. E coisas que agradem Ial. Claro que eu não posso pedir, sei lá, uma Ferrari. Você acha que isso vai agradar Ial? Ou a morte dos meus inimigos? Isso aí também não vai agradar Ial. Então, peçamos coisas boas para nós e para outras pessoas. Inclusive, esse aqui é um próximo tópico que eu vou entrar. Orar pelos outros. Irmãos, nesses últimos meses, veio alguns irmãos falando que a gente tem que orar só para nós mesmos. E não é assim. Não é assim, a gente não tem que orar só pra gente mesmo. A gente não pode ser egoísta. A gente tem que orar para os outros. Assim como está descrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 3. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos e súplicas e ações de graças ao soberano em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com
dedicação ao soberano e respeito aos outros. Isso é bom e o soberano, nosso Salvador, gosta disso. Então, irmãos, aqui já evidencia que o soberano, Yahweh, ele gosta que a gente ora pelos outros. Ele gosta e a gente não pode ir contra ele. Então a gente tem que orar sim pelos outros, meus irmãos. É bom que a gente ore pelos outros. Mas, claro, a gente não pode esquecer da gente mesmo. Mas também oremos pelos outros. Como também está descrito em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente ao soberano tem muito poder. Vocês ouviram, irmãos? A gente tem que orar pelos outros. Isso traz cura pra gente. Isso traz cura pra gente. A gente ainda tem que confessar os pecados uns aos outros. Ah, mas por que a gente tem que confessar os pecados uns aos outros? A gente não tem que confessar os pecados só pra Yahweh? Sim, mas se, você confessar o seu pecado pra alguma outra pessoa, ela pode te ajudar. Eu já tive casos que eu precisei recorrer a um irmão. Perguntei, irmão, não sei o que eu preciso fazer, me dá uma ajuda. E daí o irmão foi lá e me ajudou, me deu uma resposta. Então essa também é uma grande importância da comunhão. Entendem, irmãos? E nós não podemos deixar isso de lado. Nós não podemos deixar a oração pelo outro de lado. Porque o Mashiach falou, assim como vocês querem que façam a vocês, façam aos outros. Eu quero que alguém ore por mim. Eu quero que alguém pede para Yahweh por mim. Então eu tenho que fazer pelo meu outro, pelo meu próximo, né? Bem, vamos passar então para o próximo tópico. É ter fé, ter confiança. Depois que você orar, você confiar que aconteceu. Não é nem você acreditar que vai acontecer, é você acreditar que já aconteceu. E isso a gente pode ver em Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 24. Vamos ler? De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Lembrando-se Capa, disse a Yahusha, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoou secou. Respondeu Yahusha, tenham fé no Altíssimo. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então, irmãos, aqui nosso mestre, ele confirma isso, que quando a gente pedir alguma coisa, a gente tem que crer que ela já aconteceu. Porque se a gente, pelo menos essa aqui é a lógica que eu uso. Se a gente crê que vai acontecer, tá no futuro. E o futuro ele nunca chega, porque sempre é presente. Então se a gente crê que já aconteceu, tá no passado. Então a gente tem que crer que a gente já tem esse irmãos, que já tem aqui no presente com a gente. Entendem, irmãos? É uma lógica que eu não sei se vocês vão entender, mas é uma lógica que eu uso aí. Então, irmãos, isso é uma coisa que o nosso mestre nos deixou, mas é claro, as coisas só acontecem se o soberano Yahweh ele permitir. Então, mesmo se a gente fazer isso, mas Yahweh não permitir, a gente não vai ter. Vou dar um exemplo. Eu oro e creio que eu já tenho uma Ferrari. Será que vai acontecer? Se o soberano Yahweh não permitir, então não acontecerá. E isso os apóstolos, eles também ensinaram. Vamos ler o que está em 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos do soberano.
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Então, irmãos, aqui esses dois versículos expressam uma coisa muito profunda. O versículo 14 expressa que o soberano nos dá tudo aquilo que for da sua vontade. E ele não vai querer o nosso mal, ele vai querer o nosso bem. Mas é claro, se ele precisar exortar você com o mal, com alguma coisa que vai acontecer, ele vai exortar. Mas ele não quer o nosso mal. E, bem, o versículo 15 diz que o que o soberano quer, a gente tem. O que isso significa? Significa que a gente faz a vontade dele. Que para as coisas acontecerem, a gente tem que necessariamente como que eu poderia dizer? A gente tem que obedecer ele, obedecer às suas ordens. E isso também está no livro de Provérbios. Vamos ler? Provérbios 28:9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Então aqui o apóstolo Yohanan, ele cita essa passagem de Provérbios. Por quê? Porque nós temos o que o Criador pediu. Nós obedecemos ele. E a gente tem que sempre obedecer ele. Porque se a gente não obedece ele, ele não dá as coisas pra gente. A gente tem que fazer a vontade dele, não a nossa. Porque, pensa bem, se você tiver de bem com seu pai e pedir R$ 1 pra ele, ele vai te dar. Mas se você tiver de mal e pedir R$ 1 pra ele, ele não vai te dar. Então é importante também isso, a obediência, que nós obedeçamos a Yahweh, porque senão até as nossas orações ele não ouve. As nossas orações vêm por ouvido dele, ele já bate. Ou entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele não nos ouve. Então é muito importante também que nós creamos e que nós obedeçamos a lei de Yahweh, que está nas Escrituras. Passando para o próximo tópico é orar sem cessar, como está escrito em Lucas 21:36. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Bem, irmãos, aqui o nosso mestre, ele pede para a gente orar sem cessar. E como eu disse, orar é falar. Então, a gente tem que sempre falar com ele. Sempre dizer o que a gente está sentindo. Não é, meus irmãos? E isso também foi expressado pelos apóstolos. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17 e em 1 Pedro 4:7. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade do soberano para vocês no Mashiach Yahushua. Primeira capa 4:7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Bem, esses dois versículos, eles expressam muito bem que é pra gente orar a todo momento, orar muito. Só que daí você pode estar pensando assim, caraca, mas como é que eu vou orar a todo momento? Eu não tenho tanto assunto assim pra falar com o Criador, e agora o que eu faço? Calma, a Escritura responde à Escritura. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, que vocês vão entender. 1 Coríntios 14:15. Então que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também
cantarei com o entendimento. Então, irmãos, aqui já fala o que a gente tem que fazer. A gente pode cantar, a gente pode louvar, a gente pode bendizer. Por exemplo, você pode sempre falar bendito é Iau, bendito é Iau, ou fazer um poema na sua cabeça, ou também cantar na sua cabeça. Então, meus irmãos, orar abrange um todo, abrange como que eu poderia falar, uma expressão que você quer falar sobre o Criador Iau. O que eu quero dizer é que por esse versículo a gente entende que orar é você se expressar da forma que você gosta ao Criador Iau. Por exemplo, se eu resumir em uma palavra só o que eu quero dizer ao Criador Iau, então daí isso aí pode ser orar também. Se eu quiser só falar Aleluia, é uma expressão de orar. Se eu quiser cantar, é uma expressão de orar. Se eu quiser louvar, é uma expressão de orar. Que eu louvar também não é só cantar, eu posso fazer um poema, posso também chamar. Ah, mas como assim chamar? Vai falar, bendito é Iau, chamar, é só chamar o nome de Iau e de Yausha. Entendem, meus irmãos? Eu gosto muito, né, de quando eu tô na rua, quando eu tô andando de bike, falar lindíssimo é Iau, Baruch Iau, que significa bendito é Iau em hebraico, Kadash Iau, que significa santo é Iau. Isso é também uma expressão de orar. Entenderam, irmãos? Bem, meus irmãos, agora vamos passar para a estrutura da oração. Irmãos, o nosso mestre, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele não quis ensinar uma coisa que a gente sempre deva repetir. O que ele quis dizer com a oração do Pai Nosso é que ele quis dar uma estrutura para nós orarmos. E então eu vou lendo a oração aqui com vocês e eu vou falando dos pontos que o mestre falou na oração, destacando eles. Então vamos começar. Matitial 6:9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Essa parte de porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, isso aí eu ouvi de um irmão que ele é acréscimo. Então dessa parte aí eu não vou falar não. Mas vamos começar com a primeira parte. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, irmãos, aqui o mestre, ele já ensina o que devemos fazer. Ele já começa falando, Pai Nosso. O que ele quer dizer com essa frase, Pai Nosso? Ele está dizendo que a gente tem que invocar o nome. A gente tem que invocar. Porque, tipo assim, se eu começar a orar, mas eu não falar, eu não invocar para quem que eu tô orando. Quem que eu tô orando? Eu tô orando para Maria, tô orando para Buda, tô orando para Iau. Então, irmãos, a primeira coisa e mais essencial que tem numa oração e que a gente deve cumprir é a primeira coisa e ela é essencial, a gente não pode tirar isso. É chamar o nome. Ele falou Pai Nosso. Pessoas, né, já vi religiões que falam Pai Celestial. Nós falamos Iau Criador, Iau dos Exércitos, Iau Soberano. A primeira coisa que é essencial e que se a gente não fizer, praticamente a nossa oração não vale, é chamar. Chamar é invocar quem a gente quer orar.
Então vamos passar para a próxima parte, que é onde o mestre fala: santificado seja o teu nome. O que isso significa? A gente tem que adorar. Irmãos, eu estava lendo o livro apócrifo de Jasher, que não tem nada de apócrifo, leiam Josué 10:13, e lá, quando as pessoas iam falar com os reis, elas diziam que o rei viva para sempre. O que eles estavam querendo dizer? Eles estavam querendo mostrar reverência. Então, esse santificado seja o teu nome. É uma forma de reverência. A gente tem que mostrar para Yahweh a nossa reverência e também a nossa adoração ao seu nome. Entendem, irmãos? Porque no livro apócrifo de Jasher e até na Bíblia, né? Quando, pelo menos em algumas partes, quando se refere a um rei, quando chama ele, fala que o rei viva para sempre. Por quê? Já está reverenciando ele. Então é outra coisa muito importante. Reverenciar, louvar Yahweh dos exércitos. Primeiro a gente tem que chamar Pai nosso que estás no céu, Yahweh dos exércitos, Pai celestial. E depois temos que louvar, temos que adorar a ele. Então vamos passar para a próxima parte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui é aquela parte lá onde eu expliquei que a gente tem que mostrar reverência. Isso e essa parte aqui, né? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mostra muito bem, muito mais claro a reverência que a gente tem que ter com o Criador Yahweh dos exércitos. Bem, vamos continuar. Dá-nos diariamente o nosso pão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, assim seja. Então, irmãos, nessa parte é a parte que a gente fala, é a parte que a gente fala o que a gente precisa para ir ao dos exércitos. Nessa parte aqui é a parte onde a gente confessa os nossos erros, é a parte onde a gente pede perdão, é a parte onde a gente pede o que tem para pedir. É nessa parte aqui, porque, pelo menos lendo o livro apócrifo de Jasher, eles faziam isso, eles primeiro chamavam ó rei, e depois falava que o rei viva para sempre, e depois conversava com ele. E, irmãos, Yahweh, ele é o rei absoluto, ele é o rei supremo. Então, o que o Messias está querendo dizer é que a gente tem que se referir assim a Yahweh porque ele é nosso rei. Entendem, irmãos? E, bem, é essa a estrutura da oração. E também é válido destacar que quando a gente terminar a oração, a gente tem que falar assim seja. Por que assim seja? Ou porque certamente acontecerá? Porque a gente está dando uma confirmação de que a gente quer que aconteça. Por exemplo, digamos que um amigo meu ele me chamou para tomar sorvete. Eu tenho que confirmar a minha presença para daí a gente já combinar como é que vai ser. E assim é para Yahweh. Se a gente não confirmar que a gente quer que isso aconteça, como que ele vai fazer? Né, meus irmãos? Por isso que é muito importante fazer isso. E agora, eu gostaria de falar um pouco sobre como se deve fazer uma oração. Tipo, como que a gente tem que ficar? Será que a gente tem que ficar ajoelhado? Será que a gente tem que ficar em pé? Bem, meus irmãos, quando o Messias ele falou, orem a todo momento, eu acho que ele está respondendo isso aqui. A gente pode estar levantado, a gente pode estar em pé, a gente pode estar ajoelhado, a gente pode estar da maneira que a gente queira. Eu prefiro orar com reverência, né? Prostrado com o rosto no chão, ou
com as mãos levantadas para cima e ajoelhado, né? Isso aí vai de cada um. Não tem uma maneira que a gente tem que ficar. Mas, para mostrar reverência, eu gosto de fazer isso aqui. Mas se eu precisar falar na mente, se eu tiver fazendo alguma outra coisa e precisar falar, eu falo, né? Mas é só uma dica aqui deixando para vocês mesmos, irmãos. Bem, esse é o vídeo. Que a Shalom de Yahweh seja com todos vocês, meus irmãos. Que o amor de Yahweh dos exércitos, ele sempre repouse na vida de vocês. E que Yahweh Shemashia sempre possa os guiar, assim como um pastor guia as ovelhas. E que ele possa guiar a todos nós para o entendimento verdadeiro. Até o próximo vídeo. Tchau, irmãos!